Você acha que é possível aumentar a sua produtividade enquanto você diminui o seu tempo de trabalho? Então, se sim, a gente vai falar sobre o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, escrito por Jeff Sutherland. Vamos lá? Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pra quem me assiste aí no canal, me acompanha, tá inscrito aqui no canal, sabe que eu adoro dar dicas de performance na vida amorosa, no trabalho, na vida pessoal, enfim, no geral aí, pra que vocês possam ser pessoas melhores nas suas vidas, nas suas rotinas. E hoje eu queria falar com vocês sobre o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ele tá um preço mais ou menos de R$29,90 nas livrarias e é super fácil de ler, super tranquilo, deu pra ler assim em 3, 4 dias rapidinho, mas não é só sobre isso que eu queria falar com vocês. Queria falar com vocês sobre a história em si também, e se é possível aumentar essa produtividade toda, fazer a metade do tempo, pra gente ter mais tempo livre aí pra poder surfar na praia, curtir mais o dia a dia, a casa, os filhos, enfim, vamos falar sobre isso agora. Bom, primeiro de tudo, pra entender da onde veio o Scrum, o programa em si, a metodologia, você precisa entender um pouco a história de vida aí do Jeff Sutherland, da onde ele veio, pra onde ele foi, que ele veio de uma família muito simples, né, e ele passou aí pelos estágios de servir o exército, da guerra. Alguns momentos ele conta de como foi a vida dele no Iraque, alguns momentos que ele teve que controlar super a ansiedade dele pra que aquilo não atrapalhasse a vida dele em si, o risco de vida que ele tava correndo. Então ele cita alguns episódios em que ele tava no avião e ele tinha que desligar algumas partes lá do avião. Ele conta na história, não me recordo o nome, mas era por uma questão de sobrevivência e ele precisava estar atento, observar tudo em volta para que ele pudesse agir da forma certeira, porque nessa guerra, normalmente 50 das pessoas que iam para essa guerra, elas não voltavam, então ele tinha que ficar muito atento. Isso foi muito importante para a vida dele, para o dia a dia. O Jeff, ele chegou a trabalhar em empresas muito grandes, que elas desenvolviam programas de segurança para que elas pudessem melhorar, tanto agilizar e tanto quanto a performance. Então ele viu aí bilhões de dólares sendo gastos, tempo sendo gasto e nenhum pouco de produtividade. Então ele tentou aí, ele observou isso muito bem ao longo dos anos para que ele pudesse desenvolver o próprio programa dele, que é o Scrum. Ele é um cara que se jogou no trabalho, e aqui eu queria ler um trechinho para vocês da parábola que ele conta a respeito do porco e da galinha, para ver se faz algum sentido aí, para você descobrir se você é o porco ou a galinha aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua própria produtividade. Então vamos ler aqui em conjunto? Existe uma piada antiga na comunidade do Scrum. Uma galinha e um porco estão caminhando pela estrada, e a galinha diz: "Ei porco, eu acho que a gente devia abrir um restaurante." "E qual vai ser o nome dele?" pergunta o porco. "Que tal presunto e ovos?" "Então, obrigado", responde o porco. "Eu teria que me comprometer, mas você só precisaria se envolver." A ideia do Scrum é que os porcos são indivíduos completamente comprometidos com o projeto. Eles são os responsáveis pelo resultado. As galinhas são as pessoas informadas sobre os progressos realizados. Basicamente aqui a gente tem a parábola da galinha e do porco para mostrar qual deles mais se envolveria se eles abrissem um restaurante. Óbvio, a galinha botaria ovos, então para ela tá tudo certo, enquanto o porco teria que dar-se em si para o trabalho. Então essa é uma questão bastante importante. Claramente ele é o porco, porque ele se jogou nesse projeto do Scrum de cabeça, e eu achei isso muito interessante, então eu queria compartilhar aqui com vocês. Mas o que isso tem a ver é que o projeto dele em si, o programa que ele inventou, é muito objetivo para fazer com que você reduza toda a sua jornada de trabalho, para que você tenha mais tempo aí para curtir no seu dia a dia. E ele fala que muito do trabalho das pessoas podia ser otimizado, e que normalmente as empresas perdem 50% do trabalho sendo jogado pro lixo aí, sendo que eles podiam fazer algo mais proveitoso. Por exemplo, no FBI, em que eles demoraram anos para inventar um programa que colacionasse todas as provas num arquivo só, para que eles pudessem remeter para um setor de investigação, enfim, e sendo que era muito óbvio isso, mas isso demorou tipo muitos e muitos anos para ser inventado e gastou-se muito dinheiro. Então basicamente ele dá uma formulazinha aqui no livro. Eu poderia falar essa formulazinha claramente aqui para vocês, mas eu ficaria acho que uns 10 minutos. Não quero que o vídeo tenha 50 minutos, eu quero que o vídeo tenha pouco menos de 10, 15 minutos. Então eu queria falar rapidamente sobre o que funcionou para mim do Scrum, e que foi super importante, um mega aprendizado que de fato funcionou mesmo para otimizar o meu tempo. Basicamente você pode fazer 3 colunas. A coluna do a fazer, que você vai colocar todos os post-its ali com as suas ideias. O fazendo, que você migra o post-it do a fazer pro fazendo quando você vai começar a fazer. E para o feito. Vou dar um exemplo. Eu basicamente tive a ideia de fazer esse vídeo, então eu coloco lá no post-it verde, a fazer. Prego lá na coluna do a fazer. A partir do momento que eu coloco fazendo, editando, vai pra musiquinha de fundo, enfim, eu coloco no fazendo. E ali pode ficar sei lá, uma semana mais ou menos, que demora um tempo. Primeiro para você gravar o vídeo, depois para editar, e depois, enfim, para colocar uma musiquinha de fundo que fique bacana. Depois vai pro YouTube, daí você coloca programado. Então isso pode ficar uma semana, durante o período aí de uma semana. Então você coloca o post-it no fazendo. A partir do momento em que o vídeo está feito,
pronto, com todos os links aqui em cima, com todas as edições, tudo bonitinho, você coloca no feito. E isso é muito legal, isso é um tipo de Scrum. Eu baixei um aplicativo chamado Trello, com 2 L's, e implementei isso no escritório para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho no dia a dia. Então toda a nossa equipe tem ali uma ideia de que está todo mundo fazendo no a fazer, depois no fazendo e depois o feito. Assim a gente consegue controlar mais ou menos os prazos de todo mundo e todo mundo fica integrado ali com o que a equipe está elaborando. Cara, funcionou bastante, eu achei que reduziu bastante a nossa jornada de trabalho, mas funcionou e foi ótimo, de verdade, assim, foi muito, muito bom. E também, aqui ele fala que 3 perguntas que você deve reunir a sua equipe para fazer todos os dias antes de começar a sua jornada do trabalho. A primeira pergunta é: o que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o seu trabalho? 2. O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o seu trabalho? 3. Quais são os seus obstáculos que estão atrapalhando a sua equipe? Essa reunião tem que durar 15 minutos para começar o dia. Tem que ser feita durante a manhã. Assim, chegou no escritório, reúne a sua equipe e faz essas 3 perguntas. E eles têm que anotar tudo bonitinho e responder isso rapidamente, mas assim, sendo bem objetivo, tá? Porque senão a reunião de 15 minutos virar meia hora, 1 hora, já não faz sentido, a gente já tá perdendo tempo aqui, que a gente poderia estar fazendo coisas produtivas. Então, são essas 3 perguntinhas que você tem que fazer aí pra sua equipe todos os dias para poder otimizar o seu tempo e melhorar aí a sua produtividade. Dizem que funciona, comprovado cientificamente. Conheço algumas pessoas que fizeram esse tipo de coisa, eu liguei pra elas e elas confirmaram, falou: Luiz, de fato isso funciona mesmo. Pra mim, ainda não consegui fazer funcionar no meu ambiente de trabalho, mas estamos tentando. Mas é sério, cientificamente falando, as pessoas falam que funciona de verdade. Outra coisa que ele dedica um capítulo muito especial pra falar aqui é pra você não ser uma pessoa multitarefas. Não comece 5 projetos ao mesmo tempo, faça um por vez. Ele dá um exemplo aqui da pessoa que está dirigindo no trânsito, e eu também queria ler essa passagem aqui com vocês, para vocês verem que isso não funciona. Ah, funciona assim, eu consigo falar no celular ao mesmo tempo e dirigir. Cara, você pode estar falando no celular, mas se você estiver dirigindo, você não vai observar o buraco, se o sinal do outro lado tá verde pro pedestre, enfim, é complicado. Você precisa fazer uma coisa por vez. Isso também é cientificamente comprovado. Então não adianta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você não vai fazer uma coisa ou outra bem feita. Mesmo no Viva Voz, ele fala que isso atrapalha sim. Então faça um projeto por vez. E eu queria ler aqui rapidinho um trecho com vocês para provar isso para vocês que é verdade. Um ótimo exemplo e uma conhecida prática rotineira de multitarefa é dirigir e falar ao celular. As pesquisas são muito claras. Quem faz isso, mesmo que mantenha as mãos livres enquanto fala, o Viva Voz, sofre mais acidente do que as pessoas que não fazem. Esse é o legado da prática da multitarefa. Eis a citação do meu artigo favorito sobre o assunto. Aspas. Mesmo quando direcionam o olhar para objetos na estrada, muitas vezes os participantes não conseguem vê-los quando estão falando ao celular, porque a atenção foi direcionada para um contexto interno e cognitivo associado à conversa por telefone, em vez do ambiente externo. Fecha aspas. É isso mesmo, as pessoas olham para um objeto, o carro que elas estão prestes a bater, ou a árvore na qual estão a ponto de enfiar o carro, mas não veem. Mesmo assim, continuam a dirigir enquanto falamos ao telefone. Então, não seja uma pessoa multitarefas. Ele tem aqui um gráfico que ele mostra que uma pessoa que começa 5 projetos ao mesmo tempo, sério, ela demora muito mais do que se ela fizesse os 5 projetos separadamente. É sério. O proveito que ela tem fazendo cada um deles é de 25%. E 25% de um, 25% de outro, 25% de outro. A hora que vira isso, tipo, vira, sério, 1 ano e meio. Sendo que se ele pegasse isso e fizesse pausadamente, facilmente ele faria todos esses projetos aí em 6 meses. Sério, é bem real. Mas, pera lá, isso é a opinião do livro. E a minha opinião? Edu, o que você acha disso? Vamos conversar sobre isso. Cara, eu acho assim, tá? Minha opinião pessoal sobre isso, não leve em consideração pra ler o livro, pra se de fato isso funciona ou não. O Scrum funciona pra algumas coisas assim, pra você se organizar, enfim, ter uma produtividade legal aí com sua empresa. Mas isso no Brasil é muito difícil, porque as pessoas têm uma consciência, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de que quanto mais trabalho, mais ela é importante, mais ela é reconhecida, enfim. Então, se aumentasse essa produtividade, otimizasse o tempo dela, ela provavelmente ia querer fazer ainda mais coisa. Então, acredito eu que o empresário ia olhar isso, ok, legal, conseguimos reduzir aí metade do tempo, mas o tanto de trabalho ia aumentar, tipo, de qualquer modo, entendeu? A pessoa ia ser preenchida com outros tipos de coisa, outros tipos de pesquisa, e isso ia ocupar a pessoa em si o tempo todo. Luiz, isso tá muito confuso, eu não tô entendendo, tá parecendo aquele discurso de estocar o vento da Dilma. Inventa uma história fantástica, tá na nuvem, que... Ah, o e-mail tá na nuvem, né? Tá na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Mas vamos tentar dar um exemplo. Eu, como advogado, antigamente a gente escrevia petições à mão, certo? Isso demorava, tipo, dias. Hoje a gente tem um computador. Cara, a gente, mesmo tendo um computador, a gente é atolado de trabalho o tempo todo. A gente ainda tem muito trabalho. A gente antigamente fazia um recurso por dia.
Ou a gente fazia um recurso a cada 2, 3 dias. Hoje a gente faz 3, 4 recursos por dia. Então assim, o tempo de trabalho ia ser ocupado mesmo assim. Você não ia ter tempo, terminei meu trabalho, tô indo lá na praia surfar. Cara, não, você não ia ter esse tempo sobrando, entendeu? Assim, pela minha lógica, pela minha opinião, eu não sei se isso funcionaria muito bem. Custa tentar? Não, não custa tentar, né, Luiz? Assim, o livro fala, o livro é muito bom, tem coisas científicas envolvidas, é muito bom. Mas não é tão simples assim, entendeu? Claro, tirei coisas muito boas do livro, como o quadrinho que eu falei pra vocês do Scrum, como o aplicativo do Trello. Isso funciona pro meu dia a dia, aumentou muito a produtividade. Mas eu acho que o livro não é tão proveitoso em si. Tem outros livros aqui no canal que eu indico, que eu falo, cara, esse livro é mega proveitoso, esse livro eu consegui usar dele 100%. Mas esse livro do Scrum, especificamente, eu não consegui usar ele 100%. Falo, nossa, de fato, revolucionário, funciona. Mas pra muita coisa funcionou. Acho que é bom, acho que é válido sim. Acho que é isso. Então assim, Luiz, você recomenda essa leitura? Recomendo, mas nem entendo. Recomendo porque, como eu disse, deu pra tirar coisas boas, não ser um cara multitarefas, fazer uma coisa por vez. Mas, aquela ressalva, acho que dá uma enroladinha aí o livro, não sei, dá pra, algumas coisas dá pra você excluir e falar, isso é muito fora de realidade. Mas lembrando que essa é só a minha opinião, tá? Você concorda comigo ou discorda de mim? Eu só vou saber se você escrever aqui nos comentários, tá bom? Gente, eu posso voltar a fazer várias outras dicas de autoajuda, performance aí pra vocês, de coaching. Mas eu só consigo fazer se você deixar um like aqui embaixo, porque eu vou saber que você está gostando desse vídeo, que você está adorando, e se inscrever aí no canal. E não esqueça de passar isso para sua equipe, para seus colegas de trabalho, indicar esse livro, caso você acredite de fato que isso possa funcionar. E como eu disse, cada um tem a sua opinião. Eu tenho um amigo de faculdade que eu fui falar sobre isso com ele, ele falou, cara, você é louco, esse livro funciona demais, assim, é genial, não sei o que. Para a área dele talvez tenha funcionado melhor, para a minha não funcionou. Isso é muito opinião pessoal. Mas vale a pena ler o livro? Claro que vale. Eu acho que isso, todo livro vale a pena ser lido. Todo livro tem uma mensagem a passar, por mais enrolado ou chato que ele seja. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, sério, não esqueça do like aqui embaixo e de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais e tchau!